verdade caminhante me conduza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei dos profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimo irmão no Ministério Diaconal, Diácono Fábio veio me contando e relembrando, o tempo que ele fez estágio pastoral aqui, nem piso tinha, era só concreto, Isso é tão bom para a nossa vida vocacional, Lembrar que um dia a gente já passou por aquele lugar e agora tudo está se caminhando tão bem, É um dos terceiros pontos do Evangelho de hoje. É o testemunho daquilo que a gente vê, daquilo que a gente compreende e participa. Primeira leitura de hoje é muito bonita, comprida, mas é muito bonita. Comprida, Quilométrica a primeira leitura de hoje, cansa um pouquinho. Mas ela é muito bonita porque nos chama a atenção, na primeira leitura de hoje, se de fato nós temos um olhar fixo em Deus. Se nós temos, um olhar que vai nos direcionar para o foco. Então chama a atenção para nós, qual é o nosso foco, na nossa vida? É Deus? Ou é as coisas do mundo? Ou é as coisas que a gente produz, Hoje em dia está na moda a gente falarmos, de influenciadores para ter curtidas e seguidores, mas para nós, cristão católico, nós temos o foco definitivo em Deus, nós seguimos a Deus, nós percebemos o que é de Deus para o bem da nossa vida. Então a primeira leitura chama a atenção nesses questionamentos. Se de fato, na simplicidade da nossa vida, Deus é o nosso foco. Porque se Deus não for, algo de errado tem na nossa mentalidade. Porque todos nós somos convidados a ter uma vida apostólica e missionária, mas somos convidados a também ser formadores de opinião. E essa formação de opinião colabora com a evangelização. Só qual é a base que forma a nossa opinião? É Deus? Ou é aquilo que eu quero ilustrar Deus na minha vida? Tanta gente às vezes fica colocando Deus, em certas coisas que não funcionam. Esses dias uma pessoa falou assim: padre,
Porque eu, que sou amigada, não posso trabalhar no encontro de casais com Cristo? Porque o encontro é voltado ao sacramento do matrimônio. Então nós precisamos ir, não, mas Deus é amor, Deus é caridade, Deus não ia fazer isso comigo. Sim, Deus não vai te desprezar, mas Deus não está contente com esta vida sua, né, de não ter o sacramento do matrimônio. Existe algum impedimento? Não. Agora Deus ficou mais bravo ainda. É preguiça, né? É a falta de coerência na vida. Então, a primeira leitura nos chama muita atenção a isso, que nós temos que buscar ter uma coerência no foco que nós temos na vida de fé. Não concordo com isso com a igreja. Mas, viu, a igreja tem 2000 anos. Ela já pensou, já viveu, já colheu o testemunho, né? Ela já orientou para que esse caminho seja o melhor para a nossa vida. Me lembro de uma vez que uma pessoa, né, falou assim: padre, deveríamos a igreja se juntar e ir falar lá com o bispo, com o papa, para vocês casarem. Mas quem disse que eu quero casar? Né? Não, tá bom assim, né? Tenho mais tempo para a família que eu gerei pelo sacramento da ordem. A palavra padre no latim se traduz em pai, pater. Eu sou pai, né? Eu vivo as dores de uma família quando vocês nos procuram, né? E confia a nós pelo sacramento da confissão, né, as dores que existem. Eu acredito que um padre, né, sente mais as dores familiares do que a própria família, porque às vezes não tem diálogo em casa, mas no confessionário se encontra um aconchego, um diálogo, uma escuta, alguém que vai ouvir e não vai apontar na cara nenhum defeito. Às vezes eu penso que nós sabemos muito mais do que quando se convive em casa. Então, nós precisamos ter nossa vida no foco a Deus, tudo que pertence a Deus. Então, nós precisamos tirar a nossa imagem do centro e deixar Deus, de fato, agir no testemunho da nossa vida. O Evangelho de hoje é bem provocativo, né? Fala sobre a lei. E Jesus deixa muito claro: eu não vim mudar a lei e não vim tirar nenhuma vírgula, vim complementar a lei, pensando que a lei ela seja de fato aquilo que nós buscamos para o bem comum. Então Jesus veio olhar para aquilo que é de bem comum e afirmar o bem que devemos fazer. É claro que hoje as nossas leis têm passado pela mão humana, que às vezes favorece, né, algumas intimidades das pessoas. Isso acontece, né? Essa história de amizade muito próxima às vezes burla as nossas leis. Mas Jesus veio mostrar que toda lei é para o bem comum e ele veio então cumprimentá-la para que ela seja uma obra de Deus na nossa vida. 3 coisinhas que o Evangelho de hoje nos mostra. Jesus é a plenitude da lei. Nós temos que aprender isso. Ele é a plenitude, tudo está envolto dele. Quando sai da figura de Deus, a lei passa então a prejudicar o irmão. Segunda coisa, a fidelidade nas pequenas coisas nos mostra muito. O que acontece com o desvio de foco da nossa vida é esta falta de fidelidade nas pequenas coisas. E quando nós não somos fiéis a pequenas coisas, chateamos o coração da pessoa, do irmão. O Padre Diogo está meio cansado hoje, porque eu acabei de chegar de um encontro de padres do ECC, lá em São Pedro.
Eu cheguei em casa, era quase 6 horas, tomei banho, preparei a homilia, né? Conversei com os membros da comunidade para buscar eu, porque o meu carro pifou, faleceu, coitado, né? Espero a Deus ressuscitar ele logo. Daí falei com o Fábio, o Fábio falou com o padre, nós vamos junto, padre, vamos. E já mandei avisar a comunidade que não precisava buscar eu, o Fábio ia passar lá me pegar. Mas pense se eu chegasse cansado e falasse, sabe, vou nada, estou cansado, é uma comunidade pequena, né? Não é matriz, né? Porque tem muita gente que só aceita se for na matriz. Vocês não iam ficar chateados? Sim ou não? Sim. Que pouco caso. Então, às vezes, quando a gente faz pouco caso das pessoas, né? Entristece o coração, fere, machuca. E essas feridas espirituais, ela tem uma tendência muito grande de crescer. Por isso nós temos que ser fiel às pequenas coisas. E o que é as pequenas coisas? Cumprir aquilo que é de alcance da nossa vida. Fazer acontecer o que é de alcance da nossa vida. Grandes ou pequenas obras, mas fazer acontecer. Como uma palavra que eu queria apresentar para vocês hoje, a palavra pertença. Vocês pertencem a essa comunidade, vocês têm essa identidade, então é aqui que vocês têm que cuidar da própria fé individual, da fé comunitária, né? A participação, o zelo apostólico por esse lugar. É aqui que a gente vai demonstrar a nossa fidelidade, né? Nossas pequenas coisas que são concretizadas, né, pela nossa fidelidade. Terceiro pensamento do Evangelho de hoje nos ensina o testemunho dessa fidelidade, desta plenitude que é Deus em nossa vida. O testemunho. Vim escutando o testemunho do Fábio, o diácono Fábio, quando trabalhou aqui antes de ser ordenado. Resume a 10 anos atrás, mais ou menos isso, né? Mais de 10 anos. O testemunho dessa fidelidade, a gente vai olhando, né? Os crescimentos que aqui se encontra. Até mesmo o Fábio falou, padre, dê uma olhadinha no sacrário deles, é muito bonito. Daqui a pouco vou dar uma olhada ali, né? Para ver se é bonito ou não. Então veja, que bonito a gente cumprir as vontades de Deus, realizar as pequenas coisas que é de alcance da nossa vida, para no final de tudo, darmos um testemunho que nós vimos crescer, que nós vimos acontecer. É isso que a igreja precisa, desses testemunhos de fé, que vai demonstrando o grande amor de Deus por cada um de nós. Já estamos cansados de encontrar comunidades severas, bronqueadas umas com as outras. Nós precisamos nos tornar discípulos missionários que caminham com Jesus. E este caminho vai nos mostrando aonde devemos passar e o que devemos testemunhar. E o testemunho mais bonito deste caminho, eu acho que é o da alegria, que resume muitas coisas no coração do homem. Uma pessoa alegre, ela não é uma pessoa que é fechada, ela não é uma pessoa que tem bronca da outra, ela não é uma pessoa sensível, mas sim ela é uma pessoa aberta para aprender a estar e mover qualquer situação. Uma pessoa alegre supera qualquer tristeza do dia, porque ela vai ter uma maturidade de não permitir que uma tristeza faça tenda no coração. Tristeza, quando resolve morar no coração da gente, como é difícil de desarmar essa tenda. Eu falo isso pensando um pouquinho, né, na doença da depressão.
A pessoa depressiva, ela se entristeceu consigo mesma. Não os demais, consigo mesmo. Não se acha bonita, não se acha que se veste bem, não se acha iluminada, não se acha afetiva, não se acha amorosa. Ela se acha triste, tudo é triste, nada é bom. Por isso nós precisamos aprender a ser uma pessoa que caminha nos caminhos de Deus, que vai ao encontro de felicidade. A felicidade é a alegria. Felicidade é uma virtude permanente que gera em nós os momentos de alegria na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. E para encerrarmos esta pequena reflexão, queria dizer que quem ama de verdade a Jesus como um foco, como aquele que deve ser seguido, não é apenas um servo de Deus, mas compõe o coração desse Deus. Por isso nós devemos chegar no coração de Deus para encontrar aquilo que Ele quer na nossa vida, a santidade. E é pelo coração de Deus. E de modo muito carinhoso, essa comunidade tem o título do Sagrado Coração de Jesus. Um dos pedidos que é feito àqueles que têm essa devoção é rezar pelos sacerdotes. De modo muito carinhoso, quero recordar as irmãs do apostolado da oração, que temos aqui. Estou enxergando duas senhoras com as fitas do apostolado. Esse apostolado é oracional, reza por nós. Então a gente é muito grato a vocês do apostolado de oração, por rezar por nós. Eu sempre digo, o que mantém em pé a Igreja de Jesus é a oração. Não é o dinheiro, não é a quantidade de pessoas, não é a riqueza material, é a oração. É a oração. Hoje nós estamos num templo, numa igreja bonita, até dedicada, harmoniosa, mas ela começou assim, sim ou não? Não. Ela começou feinha, Começou do nada. Acredito eu que começou nas casas, o início de tudo. Então olha que bonito, O caminhar de Deus, o foco em Deus, vai nos mostrando as verdadeiras belezas que devemos encontrar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.